a memória visual. Somatize essas 3 memórias, porque você dará uma vida longa a esse conhecimento. Então, desta forma, escreva o porquê e anuncie. Porquê? E anuncie que esse porquê pode ser causal, ok? E ao olhar, você está enviando para o HD, para o seu cérebro, esta informação, que ficará aqui dentro, num local, quando você precisar, o próprio cérebro fará a seleção e devolverá essa palavra para você. Mas, meu aluno, sem trabalho, sem vitória. Sem suar a camisa, o cérebro vai achar que está num parque de diversões e não vai dar a menor importância a essa matéria. E nós sabemos que essa matéria ela é responsável pela sua convocação em concursos públicos. Porque se essa matéria é responsável pela excelência na interpretação, basta lembrar que a língua portuguesa é a mesma língua que elaborou a prova de constitucional, de processo penal, de informática. Todas as outras disciplinas dependem dessa poderosa língua portuguesa. E se você é uma pessoa que administra bem a língua portuguesa, você é uma pessoa que administra bem a vida. Leva vantagens nas matérias jurídicas, leva vantagem nas matérias exatas, leva vantagem, né? E olha aí a redação, como você sai na frente. Principais conjunções ou locuções conjuntivas. Por quê? Você prestou atenção? Junto! Conjunção, porque é sempre junto. Dado que, visto que, porquanto, visto como, nada de confundir por quanto com portanto. Portanto é uma outra semântica. Você precisa decorar, faz cópia, meu aluno. Porquanto é causal. Porquanto é causal. Parece papo de doido, mas tudo pela aprovação. Legal? Então, mais uma vez, precisa perceber que existe o porquê, que é uma palavra só, é uma conjunção. E existe dado que, já são 2 palavras. Não vá falar que isso aqui é conjunção, porque agora é uma locução conjuntiva. Por sinal, vai mais uma dica. Como descobrir se a locução é prepositiva ou se a locução é conjuntiva? Olhando para o final. Se essa locução terminar por conjunção, a palavra que ali é uma conjunção, a palavra como é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Mas se terminar por preposição, nada mais matemático, mais exato, que classificar a locução como locução prepositiva. A fim de é diferente de a fim de que. Estudava a fim de ser aprovado. Estudava a fim de que fosse aprovado. Você viu? São 2 locuções. Semanticamente, nada diferente. As 2 são finais, as 2 objetivam alcançar algo. Só que uma, a fim de, parou no de, que é preposição, logo é locução prepositiva. E a outra, a fim de que, acabou no que é conjunção. Então, uma locução conjuntiva. Fique esperto, porque é uma poderosa banca chamada de CESP, o CESP, que é uma banca de Brasília, da Universidade de Brasília. Essa banca dá show de bola, é uma das melhores do mercado. E ela adora confundir o candidato. A fim de é uma locução conjuntiva de finalidade, certo ou errado? E o aluno cansado acaba embarcando e fala que está certo. O erro não está no valor de finalidade. O erro está em dizer que esta é uma locução conjuntiva, uma vez que terminou por preposição. A fim de,
Não, CESP, é uma locução prepositiva. 10, meu aluno, beleza? Cláudia, só são essas as locuções e conjunções? Resposta, claro que não. Mas, e o legal é que ainda há mais. Eu só trouxe os principais, os mais presentes nas questões dos concursos. Pois, já que, como, com sentido de, visto que, e para isso, só no início da oração. Fica esperto. Quando o como aparece na cabeceira oracional, quando ele inaugura a oração, muita calma nessa hora. Nem sempre ele será uma conjunção causal. Para ser causal, ele precisa estar no início da oração, mas com o valor de visto que. Troque. Se você conseguir tirar o como e colocar o visto que e a coerência, a logicidade, a harmonia sonora permanecer, fique em paz. Esse como é, de fato, uma conjunção causal. Uma vez que, pois que, uso mais literário. Esse pois que. Na medida em que, sendo que, chamo a atenção para a locução causal na medida em que. Foco, meu aluno. Mais uma vez. Na medida em que. Vamos combinar que não existe na língua portuguesa a locução na medida que. Isso não existe. Por que você eliminou o em? Esse em é obrigatório. O certo é na medida em que. Não existe na medida que. Como também não existe à medida em que. Olhe, fotografe, mande para o HD e não mude. Tem de ser esta redação. Na medida em que é causal. Mas cuidado, existe um inimigo parecido. À medida que. À medida que existe no português, só que é com valor proporcional. À medida que mais estuda, mais aprende. Nada a ver com valor de causa. Então vamos com calma. Na medida em que, valor causal. À medida que, valor proporcional. Como ganhar isso, professora? Meu aluno, é isso aí, decorando. Aquele final de semana, sol, calor, pensou na praia? Esquece. Tranque-se em um ambiente e decore. Porque se não for por esse caminho, vai ficar difícil. Não adianta. Se você prometer para você mesmo que você vai para a praia com a gramática, ouvindo as conjunções, tudo bem. Há louco para tudo. Mas não adianta. Tem de decorar. Porque isso vai cair na prova, como eu tenho a certeza. É muito fácil. Vai cair essa confusão do na medida em que para a medida que. E aí, depois que você perder, volta para a praia. Fica lá, pegando um solzinho. Vamos continuar. Muito bem. Nós brigamos não apenas porque temos personalidades diferentes, mas também porque não nos amamos mais. Você percebeu 2 porquês? Esses porquês anunciam a causa, são causais. Se não nos amamos mais, é porque nunca brigamos. Mais uma vez, se não nos amamos mais, é porque nunca brigamos. Agora, concessões. Não é porque eu não te amo que eu vou me separar de você. Mais um. Porque eu te amo intensamente, muitas pessoas sentem ciúme de nós. Observe que o porquê é acionado para dar a causa de algo. Repare que a causa das pessoas terem ciúme de nós é amar tanto. Preste atenção, use um macetezinho. O que aconteceu primeiro? O que acontece primeiro é a causa. E o que acontece depois
é a consequência. Nunca mataria ninguém que não é de sua índole. Nunca mataria ninguém que não é de sua índole. Por que ele não mataria ninguém? Porque não faz parte da natureza dele. Então, primeiro, acontece a ideia de não matar, ou primeiro ele possui uma índole do bem? Primeiro, ele possui a índole do bem. É a causa. E é a causa que gerou o efeito. Qual o efeito? Não matar nunca. Isso aí. Não almoçou, porquanto não tinha fome? Pense comigo. Você observou a palavra porquanto, que é uma conjunção causal? Quer ter certeza que ela é uma causal? Busque a oração principal. Não almoçou. É a nossa oração principal. Busque a subordinada adverbial. Porquanto não tinha fome. Ok. Agora eu pergunto. Dá para mapear cronologicamente as informações? E o que é mapear cronologicamente, professora? Descobrir o que veio primeiro e o que veio depois. É um dos melhores métodos para se ganhar relação de causa e consequência. Sempre que você estiver com uma adverbial causal ou uma adverbial consecutiva, esse método é infalível. Busque a resposta, busque a resposta. O que aconteceu primeiro? Venha comigo. Não almoçar ou não sentir fome? Cláudia, primeiro eu não senti fome. Ah, e qual foi a segunda ação? Não almoçar. 10. Mais uma pergunta. A conjunção porquanto, ela está dentro da oração que comunica o primeiro fato ou ela está dentro da oração que comunica o segundo fato? Dentro da oração que comunica o primeiro fato. Não tinha fome. Ok, acabou. A conjunção, quando ela cair dentro da oração do primeiro fato, essa conjunção é causal. Da mesma forma que se essa conjunção cair dentro da oração do segundo fato, essa conjunção será consecutiva. Nós veremos isso em breve. Será consecutiva. Então, use esse método. Conjunção para o primeiro fato, causal. Conjunção para o segundo fato, consecutiva. A menina não comprou o vestido, pois era muito caro. Pare um minuto. Dá para mapear cronologicamente? Cláudio, o que é mapear cronologicamente? Descobrir o que veio primeiro e o que veio depois. Dá ou não dá? Dá sim. Primeiro a pessoa verificou o preço e viu que era muito caro. Ok. E quando essa menina descobriu que era muito caro, o que ela fez? Cláudia, ela não fez, ela não comprou o vestido. Então você concorda que o ato de não comprar o vestido é consequência? Consequência da consciência de que estava caro? Então, meu aluno, é só reproduzir esse método no dia da sua prova. O que aconteceu primeiro? Descobri que era muito caro. O que aconteceu depois? A menina não comprou vestido. Agora, cadê a conjunção? É a palavra pois. A palavra pois está dentro da oração que comunica o primeiro fato ou comunica o segundo fato? Primeiro fato. Pois era muito caro, foi a primeira ação. Ela teve a consciência de que não teria o dinheiro. Ok. E o que acontece com a classificação da conjunção quando essa aparece dentro do primeiro fato? Essa conjunção é causal. Mas se essa conjunção cair dentro do segundo fato, aí ela será consecutiva. Como estudamos, como estudássemos dia e noite, alcançamos êxito. Você percebeu que com a conjunção como eu posso usar o indicativo estudamos ou o subjuntivo estudássemos? Mas o que eu quero que você atente, para o que eu quero que você atente, é a palavra como no início da oração. Ela é sempre causal? Não.
Se ela comunicar visto que, é que ela será causal. O verbo após o como causal pode ficar no indicativo ou, menos usualmente, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos ao teste? Como estudamos, uma vez que estudamos, como estudássemos, uma vez que estudássemos. Muito bem, esse como é causal. Basta lembrar que o mapeamento também funciona. Você concorda que primeiro nós estudamos para depois alcançarmos o êxito? Então, meu aluno, o método é infalível. Agora é o seu momento. Momento personalíssimo, momento onde você vai refazer as análises compartilhadas, verificar se há dúvidas, recorrer sempre a uma boa gramática. É muito importante que você agora esteja próximo de uma boa gramática. Quiçá 2, 3, porque o estudo da língua portuguesa deve seguir o mesmo método que a disciplina jurídica. Jurídica, você não estuda por analogia, estudando corrente A, corrente B, recorrendo a mais de um doutrinador? Meu aluno, faça o mesmo com a gramática. Não é a gramática, são as gramáticas. Pelo menos as 3 melhores do mercado do concurso público. Uma coisa é a gramática feita, pensada para o meu aluno lá do colégio. Aquele que não precisa conviver com o jogo pesado, malicioso de quem organiza uma questão de concurso público. E outra é a gramática feita para o concurso público, aquela gramática que vai dispensar alguns comentários que não são frequentes nas provas. E mais, vai preparar você para pensar com a cabeça do examinador, o cara que vai sim ser o grande aliado para o seu êxito, para a sua vitória. Muito bem, hora de pausa, hora de reavaliação. Espero você daqui a pouquinho. Até daqui a pouco.